Afinal, o que há de errado conosco? Por que será que não somos felizes, apesar de todas as conquistas que nós temos, de todos os grandes feitos que fizemos, de todas as realizações que realizamos, de todos os sonhos que nós já alcançamos? Observe que nós vivemos fazendo isso o tempo todo. E apesar de tudo isso, nós continuamos na experimentação, dentro da experiência, por sinal comum a todos os seres humanos, a todos que estão à nossa volta, nós continuamos vivendo a questão dessa infelicidade humana. Assim, o que é, na verdade, essa infelicidade? Por que ela está aqui presente, apesar de tudo isso? Uma aproximação real disso requer uma investigação direta, um novo olhar, uma nova perspectiva, uma nova visão para essa velha condição em que nós nos encontramos. Algo possível quando aprendemos a observar aquilo que se passa conosco. Eu quero tocar aqui com você nessa questão da experiência, da vida de experiência. Notem que a nossa vida ocorre a cada momento com acontecimentos surgindo. E estamos sempre diante de situações novas aparecendo. E dentro dessas situações nós passamos por experiências. Assim, existe uma coisa que nós precisamos aqui compreender, esclarecer. Precisamos ter muita ciência disso. Até porque isso diz respeito às nossas vidas. Sem uma direta compreensão disso, nós continuaremos sempre passando por situações, eventos, acontecimentos e, naturalmente, experiências. E, no entanto, sempre carregando esse nível de insatisfação. Porque vamos ver aqui uma coisa. O ser humano, ele se sente infeliz em razão da sua visão particular na vida, de contato com as situações, com os acontecimentos, com as experiências. Nós vivemos constantemente cultivando a imaginação de, em algum momento, encontrar essa tão sonhada felicidade. E isso se assenta em um princípio totalmente errôneo, equivocado. O princípio de que haverá um dia, dentro de todas essas experiências pelas quais passamos, uma experiência satisfatória, que nos preencha de uma forma profunda e completa. Há uma constante perseguição de experiências. A verdade sobre isso é que, como seres humanos, nós vivemos insatisfeitos porque estamos sempre em busca de novas fontes de prazer, de novas fontes de realizações, de objetivos e sonhos. Nessa crença de que haverá um instante, um momento, para a felicidade acontecer. Quando, por exemplo, uma determinada coisa nós conseguirmos. Quando uma determinada situação surgir na nossa vida. Quando um sonho se realizar. Quando algo for alcançado.
A verdade é que nós estamos vivendo psicologicamente orientados na mente, no tempo, num tempo que está sendo estabelecido pelo pensamento. E há essa constante busca desse que vive experiências, procurando novas experiências. Primeiro nós procuramos no mundo material, nas realizações materiais. Depois procuramos no assim chamado mundo espiritual, nas realizações espirituais. Há em cada um de nós essa inquietude interna, esse desassossego, todo esse movimento para alcançar alguma coisa. Ou, quando não, para nos livrarmos de algo que está aqui criando desconforto, complicações e sofrimento. Assim, toda essa inquietude, toda essa inquietação está em cima dessa mecânica, desse mecanismo, que é esse elemento presente, que é o elemento da experiência, que é o experimentador. Aqui eu quero com você aprofundar um pouco isso. Aqui estamos nos perguntando se será possível a vida acontecendo, sem esse elemento presente que é o experimentador. De tal forma que a vida, nesse instante, seja um grande momento, onde tenhamos dentro dela a beleza do que ela representa, sem alguém envolvido com isso. Então, nós estamos aqui com você investigando essa questão do fim para esta psicológica condição, que é a condição desse experimentador, desse que está sempre caçando experiências. Aqui nós temos que investigar a natureza desse que está sempre em busca de experiências, que é o experimentador, que é o eu. Todo esse movimento do eu, em sua inquietude, é, na verdade, um afastamento daquilo que está aqui presente nesse momento, para ser compreendido. A verdade é que, de fato, todos nós estamos nos afastando dessa possibilidade, porque estamos seguindo o mesmo roteiro, o mesmo movimento de todos que estão à nossa volta, que acreditam que no futuro irão realizar alguma coisa, enquanto que a verdade se encontra aqui e agora. Eu me refiro à verdade da felicidade, à verdade da completude. No entanto, não é possível felicidade e completude para esse eu, para esse experimentador, para esse que se move dentro desse processo de procura, desse processo de busca. É por isso que aqui estamos enfatizando com você a importância de se estudar, a importância de ter uma ciência real daquilo que se passa dentro de cada um de nós, em nossa mente e em nosso coração. Enquanto estivermos olhando para fora e em busca de propósitos, objetivos, alvos, ideais, o que teremos aí será sempre um movimento em busca de uma nova experiência. Quem é esse elemento envolvido nisso? Portanto, a direta compreensão da verdade sobre nós mesmos nos dá a clara ciência do que é esse natural estado, naturalmente livre dessa ideia de no futuro alcançar.
Porque não existe nada para ser alcançado. Não existe alguém que possa alcançar. A felicidade consiste na liberdade de assumir a realidade de ser. Ser não é algo que se conquista, que se realiza, que através de um projeto se alcança. Um encontro com a verdade sobre si mesmo é o fim do eu. É o fim dessa ideia de uma identidade presente, naturalmente infeliz, insatisfeita, vivendo essa insatisfação e incompletude. É isso que estamos vendo aqui com você. Por que estamos aqui nesse canal trabalhando com você o despertar da consciência? Porque o que temos dito aqui, sempre fazendo uso dessas falas, nessas palavras, é que a nossa psicológica condição é a condição daquele que está dormindo. Aquele que dorme é a condição de uma identidade que se vê separada e à parte da vida. Essa condição é a condição da ignorância. Porque a grande verdade sobre você é que você, em sua natureza verdadeira, não está no sonho, não está no sono, não está na inconsciência, não está na insatisfação. A única realidade da vida é a felicidade que ela representa. Só que colocando dessa forma, dentro dessa perspectiva da mente que olha a partir desse fundo de reconhecimento de memória, isso é o que soa muito, muito estranho. Porque tudo que podemos ver a partir desta memória é o movimento do pensamento. E esse movimento do pensamento se move dentro de tudo aquilo que ele conhece, que ele reconhece como parte dele mesmo. E essa tem sido a visão que estamos tendo da vida. A única visão que temos da vida é a visão a partir desse elemento que observa, separado daquilo que ele observa. E esse elemento é o observador. Esse observador é o experimentador. É o que vive exatamente dentro desse movimento de busca de experiências para se preencher em algum momento. Podemos descobrir a vida como ela acontece sem esse elemento presente? Foi isso que agora há pouco perguntamos. Será possível a vida acontecendo, mas acontecendo não é para alguém, é simplesmente acontecendo? Quando ela acontece, temos a presença da realidade. E essa é a natureza do seu ser. Essa é a natureza da vida. Não há qualquer separação entre a vida e você em seu ser. Você em seu ser, a vida e a realidade de Deus. Não há qualquer separação nisso. E essa realidade é a felicidade. Mas para essa compreensão se faz necessário, para cada um de nós, uma real aproximação, uma verdadeira aproximação de nós mesmos, pelo autoconhecimento. É necessário que você compreenda, que você se posicione na vida a partir desta compreensão, abandonando naturalmente a ilusão
que tem sido construída e estabelecida em cada um de nós por um elemento que precisa ser investigado. E que elemento é esse? Aqui a pergunta é: o que é o pensamento? Essa é uma playlist aqui no canal. O elemento presente em você, que distorce a realidade da vida, é o pensamento. Nós temos a vida como ela acontece, e temos o pensamento fazendo uma leitura completamente inadequada, desajustada, desequilibrada, insana desta realidade que é a vida. Observe que o seu modo de sentir sobre as coisas, de sentir sobre si mesmo, de sentir sobre o outro, de sentir sobre a vida, isso passa por essa janela? Isso passa através dessa cortina, que é a cortina do pensamento, que é a janela do pensamento. O pensamento em nós é aquele que avalia, compara, julga, aceita, rejeita. E, portanto, aqui está a causa de toda essa infelicidade presente nesse mim, nessa pessoa, nesse eu. É a própria presença do pensamento. É o pensamento que tem construído esse observador, que olha a partir dele mesmo. Ele se separa e olha a partir dessa separação. É o pensamento que tem construído esse pensador presente em você. Não há qualquer separação entre esse pensamento e esse pensador. E, no entanto, esse pensador se vê separado do pensamento. Esse observador se vê separado daquilo que ele está observando. É esse elemento, pensamento, que constrói esse experimentador, que nunca está completo, feliz, em nenhuma experiência. Ele se separa da experiência. Esse sentido de separação, criado pelo pensamento, é essa janela, é essa cortina. E enquanto houver essa separação entre o pensador e o pensamento, entre esse observador e aquilo que ele observa, entre esse experimentador e a experiência, haverá infelicidade. Assim, o que é o pensamento? Qual é a verdade sobre o pensamento? Reparem como é estreito essa ligação entre o pensamento e o experimentador. Quando você passa por algo na vida, o seu cérebro captura isso, registra isso. Esse registro, ele é guardado em você como uma lembrança. Essa lembrança é o pensamento. Então, como é que o pensamento surge? Como é que o pensamento aparece? Toda experiência, reparem, é lembrada em razão da memória, e essa memória é o pensamento. Assim, não existe qualquer separação entre a experiência e o pensamento. A experiência é a causa. O efeito é o pensamento. Mas existe uma coisa interessante aqui: esse efeito, que é o pensamento, se torna uma nova causa quando esse movimento de pensamento vai em busca de novas experiências. Então, a causa se torna o efeito se torna a causa. Nós nunca conseguimos separar exatamente onde está o início do pensamento.
Nós não conseguimos separar de verdade a experiência do pensamento, o pensamento da experiência. Todo esse movimento, pensamento, experiência, mantém a continuidade dessa suposta entidade, dessa suposta identidade, que é a identidade desse mim, desse eu, dessa pessoa. Na vida, nós estamos constantemente presos nesse círculo, dentro desse circuito. Experiência, pensamento. Passamos por experiências e temos a presença do pensamento. Dentro dessa presença do pensamento, o impulso para ir em busca de novas experiências. Então agora nós temos a experiência, o pensamento e a ação. Então estamos dentro de um círculo. Essa busca desta ação, impulsionada pelo pensamento, traz novas experiências, que causam novas insatisfações. Então nós temos a infelicidade, a insatisfação, a experiência e o pensamento. Envolvido nesse círculo, com esse círculo está todo esse movimento, que é o movimento assim chamado mente humana. Essa mente egóica, essa mente do eu. É assim que nós temos funcionado. É assim que nós estamos funcionando. A cada momento estamos em busca de novas experiências, com base nos pensamentos, tomando novas ações, encontrando novas formas de insatisfações, sendo infelizes de novo e de novo e de novo. Sim, nós temos alguns momentos de preenchimento, de prazer, de satisfação. Mas logo esse preenchimento, prazer e insatisfação se mostra insatisfatório, infeliz e problemático. E tudo isso ocorre porque estamos vivendo uma vida centrada no eu, centrada no ego, nesta ego-identidade. Essa ego-identidade é esse movimento da mente egóica, é esse movimento que é o movimento do pensamento. Um movimento que sempre nos leva, como uma entidade presente, fictícia, imaginária, a uma movimentação nessa inquietude, na procura de mais preenchimento, de mais satisfação, em nome da felicidade. Aqui, e além desta psicológica condição, que é a condição do eu, que é a condição do ego, é tomar ciência de uma realidade, além da mente egóica. Além desse movimento, além desse círculo, onde temos presente a experiência, o pensamento, a ação, a insatisfação, a busca de nova experiência, o aparecimento de novos pensamentos, tudo isso mantendo a continuidade desse experimentador, desse pensador. Portanto, um trabalho aqui é um trabalho na direção do fim desta psicológica condição. É por isso que nós precisamos nos aproximar da ciência da liberdade da mente. Essa ciência da liberdade da mente é o fim desta mente como nós conhecemos. Uma aproximação da meditação. É a aproximação de todo esse esvaziamento de psicológico conteúdo.
de condição de pensamento em nós. Isso é o fim do passado. Isso é o fim desta memória psicológica, desta condição de inquietude interna. Porque é exatamente isso que o pensamento causa. Ele causa a presença da inquietude, da insatisfação. Esse movimento de tagarelice interna, de preocupações, de busca por mais preenchimento em desejos. Somado a isso, os momentos de medo e ansiedade, de angústia e diversas formas de sofrimento psicológicos. Tudo isso ligado a esta condição do eu, que é o experimentador, que vive nessa insatisfação. Aqui juntos, aprender a olhar suas reações é aprender a encontrar esse espaço dentro de você, onde ocorre a quietude da mente, o silenciar do coração. Apenas quando o cérebro se aquieta, a mente entra em uma nova posição interna de observação sem o observador. É que se torna possível o experimentar da vida sem o sentido desse experimentador, que é o eu. Isso se torna possível quando há autoconhecimento. Aqui nós estamos olhando o que é a verdade desse pensar. Qual é a verdade do pensar livre desse movimento, que é o movimento do pensamento? Apenas quando estamos diante desta ciência do próprio ser, da verdade sobre nós mesmos, temos a real liberdade de sentir a vida e desse real pensar sem o antigo modelo do pensamento. É o antigo modelo do pensamento que vive dentro desse círculo. Aqui estamos colocando para você como ter uma aproximação da vida nesse instante, sem esse movimento que é o movimento do pensamento. Então, nesse instante, fica o sentir, fica o perceber, fica a clareza do pensar. Tudo isso livre do passado, tudo isso livre da memória. Algo livre de toda essa noção de alcançar ou se livrar. Então se revela nesse momento a beleza da vida, a alegria da vida, a felicidade da vida, aquilo que está presente quando o ego não está. Talvez você pergunte como isso se torna possível, tendo uma aproximação da meditação. A meditação é a ciência que revela o seu ser, a realidade de Deus presente. No entanto, isso requer um esvaziamento de todo esse velho conteúdo do eu, do ego, desse mim. Descobrir como olhar para esse momento, como atender esse momento, como estar inteiro e completo nesse momento, em um real experimentar da vida. Esse real experimentar da vida é a própria ciência da vida se revelando. Sem o experimentador, esse é o encontro com a verdade. Esse é o encontro com a liberdade. É o encontro com o amor.
É um encontro com a paz. É quando então, em nossas relações com pessoas, com situações, em lugares, com nós mesmos, temos a presença do silêncio, a presença da inteligência, a presença da verdade. O fato é que nascemos para realizar isso. A verdade é que, essencialmente, é algo inato em você. A realidade da felicidade. Mas é necessário tomar ciência disso. E tomar ciência disso requer o fim da ilusão. O fim da ilusão é o fim desse padrão de mente programada, estruturada, condicionada, nesse antigo modelo de consciência humana, de consciência egóica, de consciência voltada apenas para esse antigo e velho movimento desse círculo, que é o círculo do pensamento condicionado, desse pensamento psicológico, nesta mente do eu, nesta mente do ego. É isso que estamos juntos aqui, aprofundando com você, trabalhando com você. Qual é a verdade desse pensar? O que é o pensar? Na verdade, o que é o sentir? O que é o experimentar? Descobrir esse experimentar, esse pensar, esse sentir, sem esse observador, sem esse pensador, sem esse experimentador, sem esse sentido de alguém presente. É a ciência do despertar da inteligência, do despertar divino, do despertar espiritual. Aos sábados e domingos estamos juntos aqui, em nossos encontros online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Conhecer a si mesmo é se desidentificar do passado, da memória. É se desidentificar desta autoconsciência. Esse sentido do eu aparece e ele é descartado. Esse sentido de um eu consciente